Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te agora do teu Criador, nos dias da juventude, enquanto não chegam os maus dias, e antes que se aproximem os anos dos quais vem a dizer: não tenho neles prazer. Enquanto o sol, ou a luz, ou a lua, ou as estrelas ainda não estão escuras, e antes que tornem a vir as nuvens após a chuva. No dia em que os guardas da casa tremerem, e os homens fortes se encurvarem, e cessarem os moedores por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas das ruas hão de se fechar, quando o som da moedura se aquietar, e se levantará a voz do pássaro, e todas as filhas da música hão de se abater. Também quando temerem o que é alto, e houver medo do caminho, no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um fardo, e o desejo falhar, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão pelas ruas. Antes que se afrouxe o cordão de prata, e se quebre o pote de ouro, e o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna, então o pó há de retornar à terra, como era, e o espírito há de retornar a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Além disso, porque o pregador era sábio, ele ainda ensinava ao povo a sabedoria. Ele deu verdadeira atenção e buscou conhecer e colocou em ordem muitos provérbios. O pregador procurou encontrar palavras aceitáveis, e as que escreveu eram retas, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos afixados pelos mestres das assembleias, que nos são dadas por um pastor. E além disso, filho meu, por estas seja admoestado, para a produção de muitos livros. Não há limite, e muito estudar traz exaustão à carne. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja mal. Então, gente, aqui teve uma coisa que me chamou a atenção, que eu não entendi se ele está mandando escrever livros ou se ele está dizendo que são livros infinitos possíveis, que é aqui, ó. Versículo 12, né? E além disso, filho meu, por estas seja admoestado. Para a produção de muitos livros, vírgula, não há limite, vírgula, e o muito estudar traz exaustão à carne. Então não é nenhum nem outro, né? Não é nem como se ele estivesse mandando escrever muitos livros, e nem como se ele estivesse dizendo que não há limites. Ele está só dizendo, ó, é possível haver muitos livros, mas tenha cuidado, porque estudar demais também vai trazer essa exaustão à carne. Então, entendi. Esse foi Eclesiastes, pessoal, capítulo 12, é o último livro do livro de Eclesiastes, da Bíblia, no caso, protestante, né? Que não é deuterocanônica. O livro não é deuterocanônico, então aqui a gente leu o Eclesiastes normal. Então, o próximo livro, a gente vai comentar em outro vídeo, mas o próximo livro que a gente deve ler é Sabedoria de Salomão. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, gente, é que ele trouxe aquela frase que ele usa lá em Provérbios, principalmente no início de Provérbios, que é o quê? Filho meu. Ele falou a frase filho meu de novo, como quem diz, apesar de eu aqui estar falando como tudo é vaidade, como alguém cansado, ainda estou te aconselhando como um sábio, como alguém que olha as coisas bem de cima e bem de longe, assim como lá em Provérbios. Isso me trouxe esse sentimento, sabe? Porque, pelo que eu lembro, durante o livro de Eclesiastes, ele não usa essa expressão. E se usa, não devem ser muitas vezes. Então, ele vai falar aqui no início, né? Além disso, filho meu. Maravilha. Outra coisa importante é isso. Ó. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos afixados pelos mestres das assembleias que nos são dadas por um pastor. Então, aguilhões a gente vai descobrir o que são agora. Eu não sei, você sabe? Aguilhões, significados: ponta afiada, geralmente de metal, fixada a uma vara, usada para guiar ou estimular animais como bois. E o prego é como algo que fica firme, né?
algo que fica firme. Então, quando um sábio fala, quando um sábio prevê algo, é algo firme, é algo que foi afiado, calculado. Então, é isso. Então, aqui esse último capítulo, pessoal, pelo que eu sinto, ele diz que é hora de a gente dar atenção a Deus e se preocupar com essas questões, antes que chegue o momento em que não dá mais tempo, ou que até nossas energias para fazer o necessário já são poucas, né? Porque ele vai dizer, enquanto a luz do sol e das estrelas não estão escuras, e porque um dia, né, os guardas de casa vão tremer, os homens fortes se encurvarão, os moedores de carne vão cessar, os ser poucos, as portas vão se fechar, né? E aí se levantará a voz do pássaro. Uau! Gente, por incrível que pareça, eu vou dar um testemunho aqui. Hoje aconteceu isso comigo. Eu não me levantei, mas hoje eu acho que foi o primeiro dia da minha vida realmente que eu tive atenção quando o pássaro cantou. É como se na hora que ele cantou a primeira vez do dia eu tivesse ouvido, eu tivesse impressão. Não lembro dizer que horas eram, mas eu tive essa impressão e foi muito interessante. Eu fiquei meditando nisso e eu vou meditar nesse versículo aqui, porque acredito que aqui existe alguma sincronicidade, né? Porque ele vai falar aqui, ó. E as portas das ruas hão de se fechar, quando o som da moedura se aquietar, e se levantará a voz do pássaro, e todas as filhas da música hão de se abater. Então, eu vou guardar esse versículo, porque eu vou pesquisar sobre ele depois, tá? Depois não, posso pesquisar aqui para a gente agora, né? Vou pesquisar aqui com a linguagem hermética, o que ele quer dizer. Então, nessa linguagem hermética que eu estou pesquisando, pessoal, eu estou colocando para ele modular 3 pensadores. Peter Enns, que é um historiador, né, ele contextuou o período histórico, Francis Yates e Paracelsus, né? Francis Yates, que é um estudioso hermético, e Paracelsus, que é um alquimista. Eu vou aqui na linguagem de Francis Yates. O verso também pode ser lido como uma alegoria hermética da dissolução da cidade interior. As portas das ruas são as passagens sensoriais, visão, audição, fala, que se fecham à medida que a alma se recolhe. A moedura é o trabalho incessante da matéria sendo triturada pelo tempo. Então, é a pessoa envelhecendo. Quando ela se aquieta, a matéria já está pronta para ser transmutada. O levantar-se à voz do pássaro evoca a consciência despertando com sinais sutis, não mais com os ruídos pesados do mundo. Uau, uau. As filhas da música, cordas, instrumentos, que se abatem simbolizam a harmonia terrena, cedendo espaço para uma harmonia mais alta e invisível. Para um leigo, curioso como se o corpo fosse um castelo mágico cujas portas e salões vão sendo fechados, não como perda, mas como preparação para que o espírito viaje a outro reino. Maravilha, pessoal. Uau! Então é isso, nossa leitura de hoje, para mim foi muito edificante, porque isso aconteceu comigo hoje. Não que eu esteja pronto para algo super sutil, mas eu consegui ouvir a voz do pássaro, acho que quando ele estava acordando, como se fosse o primeiro canto, aquele segundo canto bem alto mesmo. Consegui sentir até a entonação. E é isso. Um abraço. Vamos continuar nossa leitura. Isso aqui é para minha filhinha Atena. Então, um abraço. Espero que esteja fazendo sentido para você também, minha filha.